Bom dia, irmãos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém. Deus bendito, aqui está a tua palavra, e é ela que queremos ouvir. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos filosofias humanas, doutrinas seculares, mas queremos apenas ouvir a Tua voz, porque é ela que nos edifica, nos traz vida, nos alimenta, e para isso eu me coloco nas Tuas mãos. Peço ao Senhor que derrame poder sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, para que essa palavra tenha efeito e dê fruto. Nos abençoa, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Você leu aqui comigo um trecho do Evangelho de Mateus. Jesus, nesse trecho, prega o sermão do monte, as bem-aventuranças, palavras lindas. E Jesus chama o povo de sal da terra. Que são o sal da terra? Vós sois o sal da terra. Ora, se nós pensarmos no que é o sal, nas propriedades dele, nós vamos ver aqui algumas, mas eu creio que Jesus, nesse momento, está se referindo à igreja, dizendo que, por sermos o sal da terra, nós devemos preservar a sociedade. Temos esse papel. Nós, como igreja, deveríamos influenciar os outros pelo nosso procedimento, pela nossa vida, pelo que Deus fez conosco. Então, deveríamos ser motivo de influência, de atração das pessoas, da sociedade, para cá, para conhecer a Deus e serem salvos também. Infelizmente, não é assim que tem acontecido, porque a igreja, de uma maneira geral, com tudo que ela tem feito através dos séculos, ela muitas vezes afasta as pessoas ao invés de atraí-las. Mas nós vemos aqui que ele chama o povo de sal da terra, e talvez você não dê muita importância ao sal hoje. Quando você senta numa mesa de um restaurante, você vê o saleiro e você nem dá muita importância a ele. Mas o sal é inegável que é muito importante para a vida do ser humano. Ele hoje não tem muito valor, mas alguns anos atrás, há 2000 anos atrás, o sal era motivo de guerra entre nações. Não sei se você sabia disso. O que já houve a respeito de petróleo, guerras e luta por petróleo, o que nós teremos em breve por água, haverá guerra entre as nações por água. Há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, havia guerra por sal. Parece incrível, mas é verdade. Porque naquele tempo não havia geladeira, não havia como preservar os alimentos. Era necessário uma quantidade muito grande de sal. O sal, em grande quantidade, ele inibe a proliferação de micro-organismos no alimento, preservando a sua vida. Então era necessária uma quantidade muito grande de sal para que todos pudessem estocar os seus alimentos. E por conta dessa quantidade, dessa produção muito grande, os governos começaram a crescer o olho e tributaram a produção do sal, o comércio do sal, e enriqueceram. Então o sal foi motivo de guerra entre as nações. Estima-se que os chineses, já 2000 anos antes de Cristo, já faziam com que a água do mar se evaporasse para extrair o sal e usá-lo na refeição. Os celtas, há 1300 anos antes de Cristo, já exploravam o sal em escavações, né? Então,
era muito importante naquela época. Cidades surgiram por causa do sal. Roma é um exemplo. Por causa de uma jazida de extração de sal próxima, Roma surgiu. Uma cidade na Áustria chamada Salzburgo, que significa cidade do sal, nasceu por causa da exploração do sal-gema no seu entorno. A muralha da China foi construída graças ao dinheiro da venda de sal. Então, era motivo de guerra entre as nações. Era lema do governo romano, sal para todos. Isso te lembra alguma coisa? Programa de governo, Lula ou Dilma, não sei, luz para todos. O governo romano era sal para todos. Roma não era um monopólio de produção do sal. Muitos governos tinham a exclusividade da produção do sal, tamanha importância. Mas o governo romano subsidiava o sal para que toda a população tivesse acesso ao sal. Não ter sal na mesa, em Roma, era símbolo de inimizade. Era comum colocar sal nos legumes, por isso que você chama hoje de salada. Era tão importante que o governo de Roma pagava aos seus soldados com sal. Por isso que se chama hoje salário. O soldo era pagamento com sal. E soldado é aquele que recebe o pagamento de sal. Então, são curiosidades a respeito do sal que nós não conhecíamos, a sua importância que ele tem para a humanidade. O Mar Morto, não sei se você já esteve lá, mas já ouviu falar, o sal morto você não consegue afundar, você boia com muito mais facilidade, porque tem tanto sal naquela água que altera a densidade do mar. Então, é mais difícil afundar. A força que a água reage, que é o empuxo, que levanta para cima no Mar Morto, é muito grande. Então, navios que trafegam em mares em que há mais quantidade de sal, descobriu-se que podia-se levar mais carga nesses navios. Salt Lake City, nos Estados Unidos, é a cidade do lago de sal. E os Estados Unidos não vivem sem sal. A maior parte do sal que ele consome é para derreter neve. Então, o sal é importantíssimo para a vida, essencial para o homem, para os animais. O ser humano não vive sem sal. O sal, se ele for usado em excesso, prejudica a sua vida, sua pressão sobe, mas se você usar em equilíbrio, como deve ser usado, ele é essencial. Da mesma maneira, o açúcar, se você usar em excesso, é prejudicial, mas o sal para a vida do homem é primordial, é fundamental. As populações que se alimentavam de carne de animais não tinham a necessidade de reposição do sal, porque já comiam na carne dos animais. Então, os animais passaram a ser referência de onde encontrar o sal, porque a vaca come muito mais vezes sal do que nós. Então, uma boa maneira de encontrar o sal era ir atrás da vaca. Aonde a vaca vai, o homem vai atrás, para encontrar o sal. Algumas vezes que eu visitei a família da minha mãe, eu ficava imaginando, porque eles colhiam capim, muita quantidade, e armazenavam num canto lá no terreno, e colocavam muito sal grosso, e cobriam aquilo com uma lona. E no inverno, quando eles não conseguiam colher tanto capim, era mais difícil, eles usavam aquele estocado com sal e davam para os animais. E eu, quando era pequeno, eu ficava imaginando como é que eles conseguem comer isso com tanto sal, mas é porque eles têm a necessidade, eles precisam de muito sal. Então, o sal é essencial para a nossa vida, para tudo. O sal é muito importante, e naquela época, quando Jesus disse isso, ele sabia exatamente o valor do sal, e se referiu à sua igreja como sendo o sal da terra. Para o povo de Deus, o sal também fazia parte dos sacrifícios. Abra lá no livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13, diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal,
A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, o sal, para o povo de Deus, significava permanência, preservação, era algo indissolúvel. Uma aliança de sal significava que era preservado, algo que se preservava e não podia se dissolver. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 13, versículo 5, segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 5, diz assim: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? No livro de Números, capítulo 18, versículo 9, Números 18, versículo 9: isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as tuas ofertas, com todas as tuas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. Então, as ofertas, tudo que o povo oferecia para Deus, deveria ter sal. Era uma aliança de sal, uma aliança perpétua. Eu li o capítulo 18, 19. Acho que a referência não era essa, mas era uma referência que dizia a respeito do sal, da aliança do sal perpétua. Algo que Deus estabeleceu para simbolizar que não poderia perecer, deveria permanecer para sempre. Era algo que Deus estabeleceu. Era costume também esfregar sal nos recém-nascidos naquela época, numa forma de limpar a criança, de evitar que ela tivesse doenças. Jesus está se referindo nessa passagem que nós lemos ao sal da cavidade nos arredores do Mar Morto. Eu falei para você que o Mar Morto tem muito sal, mas essa abundância que se encontrava nos arredores do Mar Morto era um sal misturado com outro pó. Tinha a mesma aparência, era branco como sal, mas por ser mais solúvel do que a outra, o sal, o cloreto de sódio comum que você usa, ele se esvaía desse pó branco. Então Jesus está dizendo que se esse sal misturado ao outro pó ir embora, somente sobra um pó branco que não salga, que não serve para nada. Então não tinha utilidade nenhuma, ele era literalmente jogado, ficava no chão e era pisado pelos homens. Mas voltando ao texto, se Jesus afirma que nós somos o sal da terra, para que nós servimos então? Eu disse para você que, pelo que Jesus disse, a maior influência de um sal deveria ser a preservação. Impedir que alguma coisa apodreça, se contamine. Mas, se nós observarmos, depois de tudo que nós ouvimos a respeito do sal, eu creio que Jesus também tem algo para nos falar, por sermos exatamente esse conservante. O que nós então temos, o que devemos ter, sendo o sal da terra? Primeiro, nós falamos aqui exaustivamente do valor que o sal tem. Então, a primeira coisa que você precisa perceber, sendo o sal da terra, é que você tem valor. Nós nunca podemos nos esquecer do valor que nós temos. E o inimigo, ele tenta exatamente nos mostrar o contrário, que nós não temos valor algum, que nós somos desvalorizados, que nós não prestamos para nada. E isso, muitas pessoas se deixam levar por esse pensamento. Acabam acreditando nisso e se esquecem do valor que elas têm. Vejam o que está relatado no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Lucas 15, 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Os 5, 6 que não estão aí dizem assim: achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então Jesus diz aqui: olha, ainda que alguém tenha 100 ovelhas, mas se uma delas se perder, quem é que não deixa as 99 para trás e vai em busca dela? Se ele fez isso por nós, como ele faria a alguém que não tem valor algum? Jesus foi atrás de você. Você era uma ovelha perdida como eu, e ele te encontrou. E quando ele te colheu nos ombros, ficou cheio de júbilo e se alegrou com os outros. Então você tem valor. Se você não tivesse valor, deixa lá, eu tenho 99, ela para mim não tem valor nenhum, deixa ela perecer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 26, Mateus 6, 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus, quando inicia a criação lá no Gênesis, ele cria os céus, a terra, ele cria as aves, ele cria os peixes, os animais selváticos. E quando ele cria o homem, ele o forma do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida e diz: tu serás alma vivente, domine sobre toda a criação. Como pode alguém que vale menos do que o resto da criação dominar sobre ela? Então Deus mostra para nós o valor que temos, porque nos criou e nós somos almas viventes e não seres viventes como é toda a criação, e nos colocou dominando sobre toda ela. Nós temos valor, você tem valor. Isso é o que eu queria que você ouvisse essa manhã. Você tem valor. Embora você ache, pense às vezes nos seus momentos, que eu não tenho valor algum, que ninguém me quer, ninguém me ama, isso não é verdade. Deus sabe que você tem um valor tremendo. Você pensa comigo uma coisa: o diabo diz para você que você não tem valor. Por que tanto ele se interessa em você então? Se você não tem valor, se você não presta, por que ele quer tanto você? Porque ele sabe muito bem do valor que você tem para Deus. E o desejo dele é te afastar do Criador. Fazer com que você não se aproxime e não fique com ele na eternidade. Nós fomos comprados por alto preço. Jesus derramou o seu sangue na cruz para resgatar você. Jesus pagou um alto preço. Nós cantamos isso aqui várias vezes. O sangue de Cristo é precioso, porque ele te comprou. Ele pagou uma dívida que você tinha. Você sabia que você era devedor e devia muito? A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 15, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus cancelou um escrito de dívida que você tinha, que eu tinha, e que era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e assim despojou os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Cristo pagou a sua dívida.
Ele ilustrou isso numa passagem que 2 servos deviam quantias diferentes. Um deles devia uma quantia impagável, e o seu senhor perdoou a quantia. Jesus fez isso para ilustrar como nós fomos perdoados, nós devemos perdoar também. Mas ilustrou que nós devíamos algo que não conseguiríamos pagar, e ele perdoou. Então é algo que Deus fez por nós, pagou a nossa dívida. Você ainda acha que não vale nada? Vou dar um exemplo para você. Você já teve carro rebocado? Eu já, infelizmente. Eu e pastor Timóteo, no mesmo dia, quando eu trabalhava com o Roberto. Os dois lá atrás para tirar o carro lá no Detran. Eu fui, paguei a dívida, tem que pagar se tiver multa, se pagar IPVA e mais não sei o quê. Fui, paguei e tirei meu carro, no mesmo dia. Mas raciocina comigo. Se eles rebocarem aquele seu Fiat 147, 1981, que vive mais parado e quebrado do que outra coisa, está todo atrasado, todo cheio de dívida, aí eles rebocam e levam para o depósito. E você descobre que o que você tem que pagar para tirar ele vale mais do que o carro. Você paga? Eles nem rebocam mais. Se você tiver um carro velho, pode botar num lugar que não pode, porque eles não vão nem rebocar. Eles sabem que você não vai tirar. Então, algo que não tem valor, não vale a pena pagar a dívida. Jesus pagou a sua dívida e pagou a minha. Nos provou que nós temos valor para Ele. A Bíblia narra a história de um homem chamado Mefibosete, no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu estou brincando, tá? Não coloque o carro em lugar que não é permitido, ainda que seu carro seja todo podre e velho. Não faça isso. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete, quando nasceu com problema nos 2 pés. A sua ama saiu correndo com ele no colo, tropeçou, e ele ficou manco. Desde pequeno, ele não podia andar, sempre dependeu dos outros. Teve seu pai, seu avô, seus tios, todos mortos em batalha. Mefibosete cresceu nessa cidade Lodebar, que era uma cidade destinada aos doentes, aos inválidos, às pessoas que não tinham produtividade. Ele cresceu nesse lugar. Mefibosete tinha, psicologicamente falando, todas as condições. Era possível para ele ter esse trauma psicológico, se considerar um cão morto, como ele mesmo diz, um Zé Ninguém, um coitado, um esquecido, um inútil. Ele tinha até todos os pré-requisitos, a gente admite isso. Mas o que acontece com ele, se considerando como um inútil, é o que exatamente Deus fez contigo e comigo. Mesmo que você se considere um cão morto, um esquecido, Deus te restaura. Faz com que você sente a sua mesa para comer com Ele, porque você tem valor.
É o que aconteceu comigo e com você. Nós somos aqueles que não éramos convidados para a boda, estava tudo preparado, mas os convidados não eram dignos. Então saíram à cata de todos os outros nas ruas e encheu a casa. Nós éramos aqueles que não éramos dignos, mas Deus nos restaurou, colocou o pão na nossa mesa todos os dias e nos fez sentar com Ele. Então, ainda que você se considere um Zé Ninguém, eu acredito que você não tem os mesmos motivos de Mefibosete, mas Deus te restaura, Deus te levanta, porque mais uma vez Ele sabe o valor que você tem. Somente o ourives e o olheiro sabem o valor da peça. Eu vi uma ilustração de que um jovem estava também tendo esse sentimento de que era inútil, era desprezado, não tinha valor algum, e chegou ao seu professor e expôs isso, e o professor fez o seguinte, pegou o seu anel, deu a ele e falou assim, vai, corre aí pela cidade e tenta vender esse anel, oferece às pessoas que te pareçam potenciais compradores e tenta vender, mas não venda por menos de 1 moeda de ouro. Aí ele saiu animado, foi às ruas e ofereceu a algumas pessoas, algumas pegavam o anel, olhavam, ficavam assim meio desconfiados, outros até se interessavam, mas davam uma risadinha de canto e recusavam. Depois de muitas tentativas, ele voltou para o professor e disse assim, olha, eu não consegui, acho que o anel não vale nada. O professor falou assim, então vamos ali no joalheiro. Deu o anel para o joalheiro e disse assim, quanto você me daria por esse anel? O joalheiro olhou, revirou o anel, e falou assim, olha, eu no momento não posso te dar mais do que 60 moedas de ouro. Talvez até 70, no máximo. Mais do que isso eu não consigo te dar. Aí o aluno ficou surpreso ao ver aquilo. Ele não conseguiu vender por 1, mas ele ofereceu para pessoas que não conheciam o valor. O joalheiro, vendo aquilo, o trabalho, e identificando, sabendo o valor que tinha, ofereceu 60, talvez 70. Se você acha pouco, já que é uma ilustração e não é real, ano passado, em abril, você pode procurar porque é verdade, um chinês, que não deve ser muito pobre, comprou num leilão uma tigela da dinastia Ming, do século XIV, XV, por nada mais, nada menos que 80 milhões de reais. Uma tigela. Se você colocar para mim numa mesa 4 tigelas, uma da dinastia Ming e 3 de 1,99, talvez eu ache mais bonita a de 1,99, porque para mim não tem valor algum. Eu não sei o valor que tem. Então eu quero te dizer que somente aquele que te criou, o oleiro, sabe o valor que você tem. Talvez você não saiba e outras pessoas não te valorizem, mas ele sabe muito bem o valor que você tem. Então nós, como sal da terra, em primeiro lugar, precisamos saber o valor que temos para Deus. Temos valor. Segundo, que nós também dissemos, o sal preserva. Eu falei para você que naquela época não tinha geladeira. Um exemplo disso é a carne seca, né? Se não me engano, a carne seca ela é coberta com sal, o bacalhau, o peixe seco, né? Antigamente as pessoas iam pescar longe, depois você pergunta ao José Antônio, ele é catedrático em bacalhau, iam pescar muito longe e a maneira de preservar o peixe era colocando sal. E isso virou uma febre. Portugal é fã de bacalhau até hoje. Então o sal preserva. E nós, como sal da terra, somos esses agentes de preservação contra a imundícia e apodrecimento da sociedade. Jesus, quando disse isso para a igreja, ele estava querendo ilustrar que o mundo deveria ver o cristão como uma forma de vida preservada, como uma referência, uma maneira de ser uma contracultura, algo que vai contra o que está no mundo. Nós deveríamos atrair, influenciar as pessoas para que elas também buscassem esse estilo de vida e evitassem esse apodrecimento, essa decadência da sociedade que nós vemos ano após ano. O problema é que alguns, até aparentemente, estão preservados por fora, mas por dentro
estão podres. O problema é esse. Alguns têm aparência de estar muito bem, como eram os fariseus, por fora impecáveis, com as suas vestes limpos, muito zelosos no procedimento, né, em cumprir a lei. Mas Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, só tinham ossos podres e mortos por dentro. Então, muitos aparentemente estão muito bem por fora, mas por dentro, podres. E Satanás usa exatamente essa estratégia. Ele se infiltra na igreja com o intuito de apodrecê-la. Ele entra e vai lá dentro e começa a disseminar movimentos, heresias, ensinamentos contrários à doutrina bíblica, e isso começa a proliferar e apodrece a igreja de dentro para fora, até que chega um momento que não há mais como se sustentar. Mas há sempre um remanescente que é preservado com sal. Eu espero que aqui na Igreja de Nova Vida, não apenas um pequeno remanescente, mas toda ela seja preservada com sal. Que nós sejamos esse influenciador, esse estilo de vida, um padrão de vida que atraiam as pessoas para cá, não para cá, para a igreja, para a nossa convivência, mas para Cristo, para a salvação. Não é? Uma outra característica do sal, o sal dá sabor. Eu acho impressionante como um pedaço de carne, sem nada mais, a não ser um pouquinho de sal grosso, tem um sabor fantástico. Você concorda? Quando eu como um churrasco, eu penso em Deus. Eu falo assim, meu Deus, essa coisa é tremenda. Nossa! Quando eu como um chocolate, eu assim, tem chocolate no céu, irmão? Eu não quero ruas de ouro, eu quero ruas de chocolate. Eu fico imaginando nessas coisas que Deus cria, que são tão perfeitas e as pessoas acham que é tudo por acaso. Mas o fato é que comida sem tempero é muito ruim. E o sal, ele é um tempero universal. As coisas apenas com sal já dão um sabor. Tanto que a gente diz a respeito de alguma pessoa, de alguma coisa, como é que foi? Como é que é o fulano? É meio sem sal, não tem muito sabor, né? Uma coisa assim, meio comida de hospital. Então é muito difícil conviver com uma pessoa que não tem sal, que não tem um tempero e não sabe medir as suas palavras. Veja o que Paulo diz aos Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então é muito difícil conviver com uma pessoa que não sabe medir as palavras, que não sabe dizer as coisas de uma forma agradável. É muito difícil conviver com uma pessoa que só te dá patada, né? Que não é agradável contigo. Então nós também devemos ter sabor. O crente, ele tem que ser mais tratável, mais agradável, melhor de se lidar. Porque senão as pessoas lá fora não vão ter vontade de conviver com o outro. Se todo crente for assim, eu não quero conviver num lugar em que todo mundo é assim. O crente tem que ser agradável. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 50, Jesus diz assim: bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então é algo que nós temos que ter na nossa vida também, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Sal, palavras agradáveis, temperadas com sal, e que tenhamos paz uns com os outros. Temos que ter sal em nós. Nós temos que buscar isso para a nossa vida. Não podemos mais viver num meio, ter um relacionamento em que um não sabe tratar com o outro, não sabe lidar com o outro, dizer palavras que não edificam. Veja o que diz Provérbios, capítulo 12, versículo 6.
Provérbios 12, 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Então nós temos que ter sal em nós, para não sermos esses que dizemos palavras que derramam sangue, que afastam, né? Que dividem, mas devemos ter palavras que livram homens, que fazem com que as pessoas tenham vida, que fazem com que as pessoas se edifiquem. Uma palavra de exortação, de edificação, uma palavra de amor. Isso faz muita diferença. Se você simplesmente viver no meio da igreja, ou até mesmo no lugar onde você trabalha, onde você vive, e não tiver tempero nas suas palavras, não souber falar as coisas de forma correta, você vai afastar e não influenciar, não vai atrair. E não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que as pessoas venham para Cristo e não se afastem dele. A última característica do sal é que ele transporta nutrientes. O sal, como eu disse, é essencial para a nossa vida. Todo ser humano tem 250 gramas de sal. Temos no nosso corpo. Porque ele é responsável por fazer tarefas indispensáveis para a nossa vida. Sem o sódio, o nosso organismo seria incapaz de transportar nutrientes, coisas que alimentam as suas células. O oxigênio, não seria possível transmitir o oxigênio pelo sangue. Os impulsos nervosos também não seriam possíveis. Mover músculos não seria possível sem sal. Inclusive o coração. Se você se abster de sal, você talvez não sinta que tem necessidade de sal, mas você vai sentir os efeitos. Náuseas, tontura, alguns sintomas você vai ter. E você precisa do sal. Então, o sal, ele transporta nutrientes. E assim é a vida do crente. Assim nós temos que ser. Com essas palavras que nós vimos antes, através de nós devemos levar a nutrição a um povo faminto do pão da vida. Nós somos esse agente, esse veículo que leva esse alimento, esses nutrientes. Quando você vai numa emergência e vai colocar lá algum remédio, alguma coisa, estou passando mal, o que eles colocam na sua veia? Soro fisiológico. Você sabe o que é soro fisiológico? Água com sal. Ele é fundamental para a nossa vida. Ele é um veículo importante. Então nós precisamos ser também transportador desse nutriente, do pão da vida. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Já estamos acabando. João 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então nós somos os que levam esse pão da vida, os que saciam a fome das pessoas, que apesar de não parecer, as pessoas dizem que não querem Deus, mas elas carecem da palavra de Deus. Quando você leva uma palavra de conforto, o simples fato de você dizer a uma pessoa que Deus te abençoe, impacta a pessoa não está esperando por aquilo, mas ela sente necessidade disso, ela sente falta de uma palavra de bênção. Então nós somos esses agentes que levam essa palavra de vida, essa palavra que edifica. Nós devemos ser assim. Muitos querem doar alimentos. Quando alguém chega, quando eu estou de serviço na porta e alguém chega e me pergunta: vocês têm aí um alimento para me dar? Tem comida? Eu digo: olha, a gente até pode ver se tem. Mas o alimento, se eu te der hoje, amanhã você vai ter fome e vai voltar aqui. E eu vou te dar de novo, você vai ter fome e vai voltar aqui todo dia, eu vou estar simplesmente te dando comida. Mas o mais importante é que você sente e ouça a palavra que vai te dar condição de nunca mais ter fome, que é a palavra de Deus, é o pão da vida. Quando eu falo isso, a maioria não aceita, né? E vai embora até sem o outro alimento. Mas a importância é o alimento que dá vida, que te edifica,
que não faz você perecer. Então, muitos querem doar alimentos. Quando há uma campanha de mandar alimentos para alguma cidade aí, ou para algum povo, muita gente se mobiliza, porque assim fica com a consciência tranquila. Não, eu dei, já fiz a minha parte e acabou. Mas poucos querem doar palavras. Poucos querem falar da palavra de Deus. Poucos querem ser esses agentes que levam a nutrição. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós devemos ter esse desejo de levar a palavra, de levar esse alimento, sermos esse soro fisiológico que seja, que serve de veículo para levar o nutriente a quem precisa, sermos esse sal que transporta o pão da vida. Jesus, quando nos disse essas palavras de que somos o sal da terra, Ele está querendo expressar todas essas qualidades em nós. Nunca esqueça o valor que você tem para Deus. Para muitos, talvez você de fato não tem valor. Quando você, infelizmente, muitos caem nas mãos de inimigos, de assaltantes, de homens maus, como nós falamos aqui na quarta-feira, de um rapaz que foi incendiado por muçulmanos simplesmente por ser cristão. Para aqueles homens ele não tinha valor nenhum. Na mão de um bandido armado, talvez você de fato não tenha valor algum. Mas não é para você ficar pensando que você não tem valor para ninguém. Você tem valor para Deus. Então não se esqueça que você é sal e você é valioso. Preserve-se do apodrecimento da sociedade. Tende sal em vós. Nós precisamos nos revestir desse sal para que não sejamos contaminados com a podridão do mundo. Precisamos aqui, como igreja, sermos esse alimento que está ali preservado, imune aos ataques de fora. E que isso tenha longevidade, que isso tenha permanência. Seja o veículo que leva a palavra a quem tem fome. Sirva como um instrumento de Deus. E sempre levando essa palavra de maneira agradável, palatável. Não chegando para os outros: você vai para o inferno, você é um pecador maldito. Não fale assim, leve com amor. Fale uma palavra agradável, temperada com sal. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que ouvimos aqui, porque muitas vezes nos esquecemos, temos valor para o Senhor, que o Senhor nos formou, ó Deus, a tua imagem e semelhança, e disse: dominai sobre toda a criação. Foi o Senhor quem foi atrás de nós, depois de termos decidido cair no pecado e nos afastar de Ti. O Senhor nos viu como a ovelha que se separou do rebanho, mas ainda assim o Senhor foi atrás de nós com a Tua doce palavra, pagando um alto preço, pagando toda a dívida que tínhamos, anulou todo o escrito de dívida, e agora temos uma nova vida. Somos sal da terra, revestidos, ó Deus, dos ataques, do apodrecimento que toma conta do mundo, da sociedade, que vai de mal a pior. Mas o teu desejo é preservar o teu povo, manter o teu povo imune. E Deus, que nós sejamos esse instrumento que leva essa tua palavra, que preserva e dá vida, que transforma vidas. Nos ajuda, Senhor, a termos palavras agradáveis, temperadas com sal, entre nós mesmos e entre aqueles que habitam ao nosso redor. Nos ajuda, Deus, fala ao teu povo mais do que eu pude falar. Que nós possamos refletir nessas palavras e que haja mudança na nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.